Em 2004, Altoon desapareceu na praia de Ormond Beach, na Flórida. A procura por ela durou 20 anos e em 2024 ela foi encontrada, mas não da forma que todos imaginavam. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar aquele like e se inscreve aqui no canal também se você não for inscrito. Bom, então eu vou iniciar contando um resumo da história da vida da Alton Lane McClurry. Ela nasceu no dia 4 de dezembro de 1987 nos Estados Unidos e ela tinha um irmão gêmeo chamado Adam McClurry. Eu não consegui muitas informações sobre a infância da Alton, mas na sua adolescência ela estava morando junto com o seu irmão na casa da avó, que se chama Sherry McClurry, e todos moravam em Ormond Beach. Alton estudava na Mainland High School e os amigos da escola falaram que ela estava sempre na dela, uma menina quieta, meio tímida, mas extremamente inteligente e tirava notas ótimas. E dentro de casa ela estava tendo muitos problemas porque a avó dela era muito braba e uma prima dela contou que a avó estava sempre estipulando novas regras, então a Alton tinha horário para sair, horário para voltar, e como a Alton era adolescente, né, ela estava tendo muitos problemas ali com a avó. E só para deixar bem claro, tá, que eu não tô falando mal dessa avó aí da Alton, não, mas eu até consegui entender, né, as atitudes dela, porque ela era uma pessoa de idade cuidando de dois adolescentes, então deve ter sido muito difícil para ela. Agora nós vamos pular para o ano de 2004. Nesse ano a Alton estava com 16 anos, ela estava estudando ainda, né, estava na escola. Ela também tinha um namorado chamado Michael Camelli. Nós não temos a foto dele, tá? Porque a foto dele não foi divulgada. E além de estar estudando, ela também trabalhava meio período em um supermercado chamado Winn-Dixie. Nesse supermercado, ela conhece uma mulher chamada Jessica Freeman. A foto da Jessica também não foi divulgada. A Jessica era uma mulher mais velha que a Alton, então a Alton tinha 16, a Jessica devia estar lá com uns 25 anos de idade, e as duas trabalhavam no caixa. E ali, como elas trabalhavam, né, praticamente juntas ali, a Alton começou a contar sobre o que a avó dela estava fazendo e tal. E a Jessica ainda comentou com ela, né, que ela morava em um trailer com um namorado dela, que se chama Brian Christopher Donnelly Jr. O namorado da Jessica tinha 31 anos naquela época. Essa foto aqui do Brian foi tirada anos depois, tá? Só para deixar bem claro. E o Brian também trabalhava no supermercado e ele também conhecia a Alton. Então os dois, a Jessica e o Brian, falaram para ela, olha, se você tiver problemas aí com a sua avó, então a gente mora nesse trailer e se você quiser, você pode passar alguns dias lá no trailer com a gente até você arranjar outro lugar para morar. Bom, fora esses dois aqui que sabiam então que a Alton já estava querendo sair de casa, outros amigos ali da escola também sabiam da mesma história, porque a Alton também tinha comentado com outras pessoas que estava pensando em fugir. E essa questão aqui na vida da Alton estava tão complicada que ela estava quase que enlouquecendo, porque ela teve ali também um episódio que ela tentou tirar a sua própria vida. Bom, a Alton, na verdade, então, ela estava ali numa depressão profunda. E no dia 10 de maio de 2004, a avó recebe uma ligação da escola e a diretora lá da escola falou, olha, a Alton não veio para aula hoje. Nenhuma das aulas ela assistiu nessa manhã. Bom, a avó começa a ligar para o telefone da Alton, então, mas a Alton não estava atendendo o telefone. Então a avó liga pro namorado dela, pro Michael, porque ela sabia, né, que ela já estava namorando com o Michael e tal. E o Michael fala pra avó, fala, não, sim, eu estive com ela hoje de manhã. O que aconteceu foi que o Michael diz que foi buscar a Alton em um ponto de ônibus e lá nesse ponto de ônibus, quando ele buscou ela, ela falou que ela não estava se sentindo bem e que ela não queria ir para aula. Então os dois passaram a manhã toda juntos e depois disso, perto da 1h da tarde, o Michael contou que ele deixou a Alton na frente de um shopping que se chama Volusia Mall. E depois disso ele não teve mais notícias dela. Bom, nesse mesmo dia então, a avó começou a ficar preocupada ali, né, passando as horas e tal. Aí ela decidiu ligar para a delegacia e ela registrou que a neta dela, a Alton, estava desaparecida. Esse registro foi feito nesse mesmo dia 10 de maio de 2004. A investigação vai demorar um pouco, tá, para iniciar, porque parece que os policiais entenderam ali o histórico, né, da vida dela e
tudo levava eles a pensar que realmente ela tinha fugido de casa. Lembrando novamente, né, adolescente e tal, então eles estavam esperando ela voltar. Só que a avó da Alton insistia com eles para eles investigarem porque ela falou, não, tudo bem, a gente não estava se dando bem aqui, só que a minha neta nunca fugiu de casa e ela nunca ficou muito tempo sem se comunicar. Então no dia seguinte, no dia 11 de maio, a polícia vai falar com o Michael, que era o namorado da Alton. E o Michael contou aquela história, né, que eles tinham, que ele tinha levado ela lá no shopping e tal. Só que ele falou também que naquele mesmo dia 11 ali, um pouquinho antes da polícia entrar em contato com ele tinha recebido uma ligação da Alton. E nessa ligação ela falou que ela estava bem, só que ela tinha fugido de casa, ela não queria voltar para casa da avó e tal. Só que ela não deu o endereço da onde ela estava para ele. Bom, o namorado passou o número de telefone que ele recebeu a ligação da Alton para a polícia investigou esse número e descobriu que era o número de um telefone público que ficava na área de Melbourne. Então parece que ela estava perto de casa, só que mesmo assim eles não conseguiam encontrar exatamente aonde ela estava. E uma semana aproximadamente depois da Alton desaparecer, no dia 22 de maio de 2004, a Alton ligou também para a avó dela e falou para a avó que ela estava bem, mas que ela não queria voltar para casa e que ela só iria voltar para casa depois que ela completasse 18 anos. Agora, depois dessa ligação, aproximadamente uma semana depois, no dia 1º de junho de 2004, a avó recebeu uma carta vinda da Alton, ou eles acham que foi a Alton que escreveu. Essa carta, ela falava a mesma coisa, tá? Só que ela falava ainda além. Ela falava que ela queria casar com o namorado dela e que ela estava bem em outro lugar e que ela só iria voltar para casa quando ela completasse 18 anos. A avó passou todas essas informações para a delegacia, eles investigaram essa carta aí. Essa carta foi enviada de uma região que se chama Palm Bay, que fica a aproximadamente 160 quilômetros de distância da casa da avó e que fica na mesma área onde ela fez aquela ligação lá para o namorado. E investigando essa carta, eles não conseguiram descobrir se foi realmente a Alton que escreveu a tal carta, tá? A ligação foi confirmada que era ela, porque era a voz dela e tal, tudo isso. Então, até o dia 22, a gente sabe que ela realmente estava bem, porque ela estava ali falando pelo telefone, né? Então, e a partir desse dia 1º de junho, era só a carta. Então, meses depois do primeiro registro lá de desaparecimento da Alton, aí sim que a polícia foi falar com outros amigos da Alton, tá? Porque na época eles interrogaram mais os familiares, o namorado e pessoas ali que estavam num convívio mais perto dela. Aí quando eles foram interrogar esses outros amigos, então que a polícia descobriu que na época a Alton chegou a comentar com alguns desses amigos que ela tinha encontrado um lugar para ficar. E ela falou qual que seria esse local. Ela falou que ela iria ficar na casa da Jéssica, lembra? No trailer lá da pessoa que trabalhava com ela. Então, no final de 2004, que a polícia vai interrogar a Jéssica e o Brian, que eram os dois que trabalhavam junto com a Alton no supermercado. E essa conversa vai ser feita dentro do trailer deles, que ficava lá em Ormond Beach. E só para deixar bem claro, tá, que esse trailer ficava muito perto da casa da avó da Alton. Eles contaram para as autoridades que a Alton dormiu no trailer deles no dia 10 e 11 de maio, os 2 primeiros dias da investigação do desaparecimento dela. E eles falaram que nesses dias o Brian foi dormir na casa da ex-mulher, porque a Alton tinha 16 anos e ele não se sentiu confortável em dormir junto com ela naquele trailer pequeno. Então eles falaram que ela ficou somente 2 dias com eles e depois disso a Jéssica deu $150 na mão dela e a Alton entrou em um carro que eles escreveram como um carro azul da Ford e falaram que depois disso eles nunca mais viram ela, porque provavelmente ela fugiu da avó mesmo. Agora, o mais louco dessa história é que esse trailer ficava a menos de 3 quilômetros de distância da casa da avó. Então, nos primeiros 2 dias de desaparecimento dela, ela estava no lado de casa praticamente. E é aqui nessa parte que a gente percebe que a investigação, no início, ela não foi muito bem feita, né? Porque se tivesse sido realmente investigado esse caso, os funcionários que trabalhavam com a Alton seriam um dos primeiros a ser interrogados. E não, os dois só foram interrogados no final de 2004. Se eles tivessem sido interrogados lá nos primeiros dias de investigação, a polícia ia encontrar a Alton
lá no trailer deles. E só para deixar bem claro, tá, gente? Eu tô falando trailer porque eles mesmos chamam a casa deles de trailer, mas na verdade são essas casas, né, pré-fabricadas lá, que são muito comuns nessas áreas lá nos Estados Unidos. Então, aqui nesse ponto, a investigação retorna, né, para estaca zero. E lembra que no início eles tinham o Michael lá, né, como o principal suspeito. E mesmo sabendo que ela passou nesse trailer aí durante pelo menos 2 dias, o Michael ainda continuava sendo o principal suspeito da polícia e apontado também ali por muitas pessoas da comunidade, né? Muitas pessoas culpavam ele de ter feito alguma coisa com a menina. Bom, o nome da Autumn foi colocado em um banco de dados de crianças desaparecidas. A polícia coletou também DNA dos familiares, mas foi passando anos e nada. Até que em 2016, que foi ali 12 anos depois do desaparecimento da Autumn, o Michael, agora então ex-namorado da Autumn, ele entra em contato com a polícia novamente. E ele fala, olha, eu estou com a consciência pesada, porque na época que eu dei o depoimento para vocês, eu menti. Então ele vai lá na delegacia e dá uma segunda versão. E ele fala que ele não levou a Autumn no shopping coisa nenhuma. Que o que aconteceu foi que eles realmente passaram a manhã juntos naquele dia, e que a Autumn tinha explicado para ele que a Jéssica tinha como trocar os documentos dela, tipo, a Jéssica conseguiria fazer um documento falso para Autumn realmente conseguir desaparecer da vida da avó. Então naquele dia a Autumn falou que queria se encontrar com a Jéssica, então o Michael não deixou ela no shopping, mas deixou ela perto de uma ponte, e lá nessa ponte ela saiu do carro do Michael, entrou no carro da Jéssica e depois disso ele nunca mais viu ela. Esse depoimento aqui do Michael também foi muito estranho, tá? Eu não sei se ele ficou sabendo do andamento das investigações e decidiu contar essa história para de repente tirar o nome dele, né, como suspeito, para ele ficar mais longe do caso, já que já estavam apontando ele como culpado e tal. Mas enfim, ele deu esse depoimento aí, mas o bom disso é que fez com que o caso fosse reaberto novamente. E esse novo depoimento do Michael foi em 2016, né? Então a polícia começa a tentar encontrar a Jéssica e o Brian novamente. Vão lá no trailer, só que eles não estão mais morando lá. Eles descobriram que a Jéssica se casou realmente com o Brian em 2006, que foi 2 anos depois da Autumn desaparecer, e que então ela não estava usando o mesmo sobrenome de antes, porque o sobrenome de antes era Jessica Freeman, agora ela estava se chamando Jessica Donnelly, né, que ela adquiriu o sobrenome do Brian, e foi só depois de 2 anos que eles conseguiram localizar os dois. O casal estava morando no estado de Nevada, que fica distante do estado da Flórida, onde eles moravam antes. Então, no dia 3 de setembro de 2018, eles foram interrogados novamente, os dois juntos na mesma salinha, tá? A Jéssica com o Brian do lado, e eles contaram exatamente a mesma história. Falaram que a Autumn tinha passado lá, ficou 2 dias somente no trailer deles e depois ela foi embora. Depois disso passaram mais alguns anos, o cartaz de desaparecimento da Autumn continuava ativo, eles até fizeram a progressão de idade dela, porque já tinham se passado anos e ela continuava desaparecida, até que em 2021 surge uma nova pista. O que acontece? Um homem chamado Christopher Miller, que foi casado com a ex-mulher do Brian, e também tinha uma relação muito próxima ali com a Jéssica, com o Brian, porque ele foi preso junto com o Brian. O Brian já tinha uma ficha criminal, tá? Aliás, essa foto aqui que eu estou mostrando do Brian é a foto ali que a polícia tem nos registros dele. E eles tinham assaltado um local, foram presos juntos. Enfim, depois disso também, quando o Chris saiu da cadeia, ele chegou a passar um tempo na casa da Jéssica e do Brian lá em Nevada, e ele conta que com toda essa convivência que ele teve com eles, ele conseguiu descobrir, os dois mesmo contaram para eles uma história de uma menina adolescente que eles chamaram de Sarah, tá? E que essa Sarah teria ficado no trailer deles lá em Ormond Beach e que eles teriam tirado a vida dela e teriam enterrado ela em algum lugar lá em Ormond Beach. Bom, ele passou essas informações para a polícia sabia que a tal Sarah não devia se chamar Sarah, mas sim Autumn, e ligaram ali os 2 pontinhos. A partir daqui, novamente o caso foi reaberto, começam a investigar novamente e realmente, tá, agora sim que a investigação vai iniciar, digamos assim.
Então eles começaram a entrevistar todos os familiares, amigos da Alton novamente, coletaram DNA também dos familiares. E é importante lembrar também que aqui já tinham se passado muitos anos, né? Então a avó da Alton já tinha falecido e o parente mais próximo dela ali era o irmão gêmeo, né, da Alton, que foi ele então que ficou ali como um representante da família no caso da Alton. E durante essa nova investigação aí também eles entraram em contato novamente com a Jessica e com o Brian, que contaram a mesma história lá, que ela tinha ficado 2 dias. E no ano seguinte, em 2022, no dia 26 de maio de 2022, o Brian acaba falecendo durante uma cirurgia. E é depois disso que as respostas vão chegar. Porque no ano seguinte, em 2023, a Jéssica, que era então agora a viúva, ela estava morando na Flórida novamente e ela foi morar com a mãe dela. E ela conta que a mãe dela ficou insistindo com ela para que ela contasse a verdade. Então, por esse motivo, ela entrou em contato com a polícia em 2023. E ela falou, olha, eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu com aquela menina, com a Alton, só que é preciso que vocês garantam a minha imunidade, ou seja, ela não poderia ser presa por esse crime. E a polícia aceitou o acordo, então ela foi lá na delegacia e contou tudo para eles. Agora nós vamos entender a versão da Jéssica. A Jéssica contou que o Brian era um homem muito violento, que estava sempre batendo nela e tal, e que ele gostava muito de fazer festinhas. Bom, ele gostava de chamar outras mulheres para dormir junto com eles também. Então ela conta, né, que quando a Alton comentou sobre o negócio da avó dela lá, que ela estava tendo problemas e tal, eles convidaram ela para ir morar lá no trailer com eles. E ela realmente foi, e ela não ficou somente aqueles 2 dias que eles tinham contado para a polícia, não. Ela ficou naquele trailer durante 2 semanas aproximadamente. E a Jéssica conta que durante todo esse período eles dormiam juntos, então virou ali meio que um triângulo amoroso. Só que vamos lembrar que o Brian tinha 31 anos na época e a Alton tinha 16, ou seja, um crime. A Jéssica conta então que depois dessas 2 semanas, a Alton começou a ficar com saudades da avó e tal, e ela queria voltar para casa. E o Brian ficou com medo que se ela voltasse para casa, ela poderia contar, né, para os familiares, para os amigos, que ele estava dormindo com ela. Como ela era menor, ele poderia ser preso, então ele ficou com medo disso. E então no dia 26 de maio de 2004, olha que estranha, gente, essa data, 26 de maio. Vocês lembram da data que o Brian faleceu? Ele faleceu no dia 26 de maio de 2022, 18 anos depois exatamente. Bom, a Jéssica conta então que nesse dia 26 de maio de 2004, ela foi trabalhar no supermercado enquanto a Alton ficou sozinha em casa com o Brian. E a Jéssica conta que ela chegou em casa perto das 11h30 da noite. Só que quando ela chegou no trailer, ela abriu a porta e foi até o banheiro. Quando ela chegou no banheiro, ela viu a Alton, que estava nua, né, sem roupas. O Brian estava totalmente vestido. Os dois estavam no banheiro. A Alton estava no chão. O Brian estava em cima dela. E ele estava segurando o pescoço dela. E a Jéssica conta que ali ela entendeu o que estava acontecendo, então ela foi em cima para tentar salvar a Alton, só que ela disse que era tarde demais. Quando ela viu, a Alton já estava sem vida no chão. A Jéssica conta que depois disso ela falou que ela queria chamar a polícia, o Brian ainda bateu nela e falou que se ela falasse para alguém, ela seria a próxima. Então ela ficou com medo, saiu do trailer, passou algumas 2 semanas na casa de uma amiga e tal. E ela conta que ela não sabe o que aconteceu exatamente depois, mas que 2 semanas depois a Jéssica retornou para o trailer, porque ela queria reatar com o Brian. E a Jéssica conta que quando ela chegou no trailer, eles reataram ali o namoro e tal, né? Tanto é que eles se casaram 2 anos depois, enfim. Mas naquele dia que ela chegou, ela percebeu que o piso do quarto tinha sido trocado, era um piso diferente que estava ali no quarto.
Ela ainda perguntou alguma coisa para ele, né, o que você fez com os restos da Autumn e tal. Mas ele inventava algumas histórias cabeludas para ela, não falava exatamente, e toda vez que ela tentava falar sobre o assunto, ele batia nela e falava, olha, se você falar para alguém, você vai ser a próxima. Então ela falou que por isso que ela nunca contou para ninguém. E ela ainda falou para a polícia que ela não contou durante o interrogatório, lá que foi feito lá logo quando eles interrogaram lá em 2004 mesmo, e depois ao longo dos anos eles interrogaram eles várias vezes. Ela falou, eu não contei para vocês porque todas as vezes que esse interrogatório foi feito, os dois estavam na mesma salinha. Ela falou, o Brian estava do meu lado. Eu não podia falar para vocês e levar uma porrada dele depois. Complicado isso aqui, né? Agora, a Jéssica contou, né, durante esse interrogatório também para a polícia que ela ficou sabendo naquela época, conversando com uma irmã do Brian, que se chama Candice, e essa irmã do Brian falou que ele teria enterrado ela ali mesmo onde ficava o trailer. E que ele enterrou provavelmente ali naquele quarto onde foi trocado o piso. Porque ele não quis cavar a cova no jardim, atrás do trailer, porque não queria chamar a atenção dos vizinhos. Agora, outra informação também muito importante que a Jéssica deu para a polícia foi que ela falou que eles se mudaram para o estado de Nevada, lembra? E durante esses anos que eles ficaram nesse outro estado, eles iam visitar a Flórida de vez em quando, porque a própria Jéssica tinha família lá e tal. E toda vez que eles iam para a Flórida, o Brian fazia questão de passar no terreno onde ficava o trailer. E ela conta que ele ficou muito aliviado em 2021, que foi um ano antes dele falecer, que foi quando ele passou lá no trailer e ele viu que uma pessoa tinha construído uma nova casa pré-fabricada lá e tinha feito até a entrada para a garagem, então estava tudo com concreto no chão e tal, e ele teria ficado mais aliviado. Então, ele não falou exatamente aonde que ele colocou a Autumn, mas a polícia também juntou um mais um, né, sabendo do piso e tal, então provavelmente essa menina realmente estava enterrada lá. A polícia vai falar com a nova dona lá desse terreno, então, essa mulher que se chama Leslie, ela comprou lá em 2021 mesmo, e ela fez essa nova casa, bem bonita, né, vocês estão vendo aqui na foto, e ela fez ali a entrada para carros, estava tudo bem novinho ali, né, tinha só 2 anos de uso quando a polícia chegou lá. A polícia explicou toda a situação para ela, e depois de um tempo a Leslie aceitou que a polícia retirasse a casa do local, cavasse todo o terreno para tentar ver se a Autumn estava lá ou não. Essa não foi uma operação fácil de fazer, e também tem a questão burocrática, que também demora muito. Então, somente no ano seguinte, em fevereiro de 2024, que essa operação iniciou. As autoridades retiraram a casa pré-fabricada do local, quebraram a entrada dos carros ali, o concreto que tinha no chão, e no dia 28 de fevereiro de 2024, eles encontraram 99,9% dos restos da Autumn. E tudo isso foi entregue ao irmão gêmeo dela, que foi quem recebeu os restos para enterrar com dignidade. Bom, e esse caso aqui ele não teve julgamento e nunca vai ter, tá? Porque o Brian, ele faleceu 2 anos antes dos restos da Autumn serem encontrados, e a Jéssica, que poderia ter algo a ver ali, ela recebeu a imunidade. Muitas pessoas também duvidaram aí sobre esse depoimento da Jéssica, o quão envolvida ela estava com essa história, né? Ou não. Mas os policiais que interrogaram ela falaram que não, parecia que realmente ela estava falando a verdade, que ela foi uma mulher ali que estava num relacionamento abusivo, né, há muitos anos, e que parece realmente que ela nunca participou do crime. E esse caso aqui é a prova de que todo desaparecimento deve ser investigado, principalmente nas primeiras horas. Muito rápido essa investigação deve ser feita. Principalmente quando a gente está falando sobre menores de idade, adolescentes, né, que são inconsequentes, não sabem o perigo, né, aonde eles estão entrando. Se essa investigação tivesse sido feita muito rápido lá no início, se eles tivessem ido conversar com as pessoas que trabalhavam com a Autumn, eles teriam encontrado ela viva. Nas primeiras 2 semanas ela estava viva, ela estava praticamente do lado da casa da avó. E isso aqui é mais terrível de pensar ainda, né? Essa menina estava viva a uma distância de menos de 3 quilômetros de distância da casa da avó, e durante todos esses 20 anos que eles estavam procurando por ela, ela continuava ali, já estava sem vida, né? Mas ela estava enterrada ali embaixo do trailer que ficava no mesmo bairro onde a avó morava. É realmente muito triste e
eu quero lembrar mais uma vez, tá? Tem muitas pessoas aqui do nicho True Crime que estão sempre lembrando isso aqui. Todo desaparecimento, não existe esse negócio de 24 horas esperar e tal, 48, não existe, tá? Se você registrar o desaparecimento de uma pessoa, a polícia é obrigada a investigar logo nas primeiras horas. Esse é o vídeo de hoje, gente, mas antes de acabar, deixa eu mandar um abraço aqui para uma colega de trabalho. Eu não conheço ela, tá, gente, pessoalmente, não conheço ela mesmo, mas eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dela, que é a Joyce, né, do canal Ler até o Amanhecer. E hoje, quando eu estava aqui me maquiando para fazer esse vídeo, aliás, hoje é dia 2 de outubro, eu tenho que postar o vídeo amanhã, eu sempre coloco um vídeo para assistir e coloquei uma live que eu vi que ela postou há 4 dias atrás. E eu vi que ela tá passando aí um perrengue, né, gigantesco com o pai dela, que está internado no hospital. Quero mandar aqui minhas orações, minhas energias positivas para que tudo dê certo com o seu pai, tá? Eu sei que ela não vai assistir meu vídeo, gente, porque ela não me conhece também, mas já tô aqui alertando vocês que de repente seguem ela também, para ir lá dar um apoio, que eu tô vendo que ela tá realmente precisando desse apoio nesse momento. E eu vi ali que é um caso até quase que criminal, né, que estão fazendo com ela, que é a questão do plano de saúde lá no Brasil, que não estava aceitando a cirurgia e tal. Tá uma coisa terrível mesmo, viu? Um beijo grande, tá? Se você um dia assistir esse vídeo, força aí, que tudo dê certo. E eu vi também na live que ela falou que ela queria fazer esse caso, né? Que é o caso do plano de saúde lá, que não quis aceitar a cirurgia. Faz mesmo, viu, Joyce? Faz mesmo, porque isso aí não é o primeiro plano de saúde que faz um tipo de, né, palhaçada dessa. Fizeram isso esses tempos atrás com a minha mãe também, acabaram fazendo a cirurgia dela, mas atrasou bastante e não era o mesmo plano de saúde. Então a questão não é esse plano de saúde, mas vários aí que fazem, né, esse tipo de palhaçada. A gente paga um dinheiro aí, né, uma fortuna por mês, para quando precisar eles deixam a gente na mão, né? Infelizmente essa não deve ser a realidade do Brasil, né? E acho muito importante, sim, ela fazer esse vídeo, porque é isso que é o True Crime, né? Por que a gente faz esses vídeos? Para tentar mudar alguma coisa. Então faz, tá, Joyce? Faz porque esse povo precisa levar na cara, às vezes, para aprender e para, de repente, alguma coisa mudar, não é? Um beijo, tá? Fique bem, fique na paz. Espero que dê tudo certo. Manda beijo para suas irmãs também, tá bom? Vamos lá, a gente dar um apoio para ela também, que eu vi que tá bem difícil a situação dela mesmo. Ela tá bem triste, bem abalada com tudo isso que tá acontecendo. Bom, é isso. Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo.